Estamos no Outubro Rosa, o mês da conscientização e prevenção do câncer de mama. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e também o que mais mata na faixa etária entre 20 e 59 anos. E é possível prevenir esse tipo de câncer? Doença dá sinais? Como é feito o tratamento? Bom, sobre esses assuntos, a gente conversa com quem entende, com o médico oncologista Daniel Marques, já com a gente. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. É um momento importante, o mês do Outubro Rosa. Acho que a grande pergunta é a prevenção, né? É o melhor caminho? Como fazer a prevenção? Perfeito, agradeço o convite. Sem dúvida, é o câncer mais comum na mulher, excluindo o câncer de pele. E o mês de outubro vem para a conscientização sobre a prevenção e sobre o diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que, na verdade, tem que dividir em duas partes. O diagnóstico precoce, que é um programa de rastreio que a gente tem através da mamografia, que é feito a partir dos 40 anos de idade, anualmente, cujo objetivo é diagnosticar precoce. Assim, se você tem um diagnóstico precoce, a sua chance de cura chega a ser maior que 90%. Então, sobre o diagnóstico precoce, é extremamente importante todo mundo ser submetido à mamografia a partir dos 40 anos. E aí vem a prevenção. Hoje a gente sabe que 90% dos cânceres de mama, eles são decorrentes de fatores ambientais, de comportamento. Então hoje a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade, o excesso de álcool, o tabagismo influenciam na incidência de câncer de mama. Então a prevenção é baseada nisso, né? Quem tem um peso saudável, faz atividade física, não abusa do álcool, não fuma, sem dúvida nenhuma diminui o risco e até alguns estudos mostrando 28% de redução de risco. E olha, então o desafio é realmente buscar essa qualidade de vida, né? Ser fit, tem que ser verdade. fit. Doutor, agora, diagnosticando o câncer de mama, qual é o primeiro passo e como é que está o tratamento? Já evoluímos bastante aí nas técnicas de tratamento? Sem dúvida. O diagnóstico, uma vez feita a mamografia e aparece uma imagem suspeita, é todo feito uma série de procedimentos, entre a biópsia e o estadiamento, para a gente ver qual que é o estágio inicial do tumor, né? E isso, sem dúvida nenhuma, influencia o tratamento que a gente vai propor. Então, hoje, o tratamento é baseado em cirurgia, né? Na verdade, hoje a gente tem 4 grandes tipos de tumor, né? Então, é baseado tanto no estadiamento como esses tipos histológicos que a gente chama. Então, vem a cirurgia, a decisão sobre a quimioterapia, a decisão sobre a radioterapia e a hormonioterapia. Além, obviamente, que a gente vem evoluindo com o tratamento oncológico, novas drogas, novos tratamentos, novos testes genéticos e, além disso, a gente também evolui no cuidado do paciente. Então, hoje tem drogas que previnem melhor as náuseas, tem drogas que dão um bem-estar melhor, além da touca, né? Hoje, o câncer, a gente tem um dispositivo que diminui a chance da queda de cabelo durante a quimioterapia. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a oncologia vem evoluindo e crescendo para um melhor cuidado dos pacientes. A gente sabe quando as pessoas ouvem câncer, realmente já se apavoram, né? Acham que não tem muita saída, mas, doutor, é preciso e é possível vencer? Sem dúvida. Eu acho que a prevenção é a alma do negócio, o diagnóstico precoce é muito importante. Os dados mostram que chance de 90% de cura. Esse é um número extraordinário, né? E mesmo os pacientes que têm um diagnóstico um pouquinho mais avançado, a gente ainda consegue essa chance de cura. Então, hoje, a gente entrando no mês de outubro, sem dúvida nenhuma, a prevenção e o diagnóstico precoce tem que estar na cabeça de todo mundo. E ficou alerta. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Tchau. E olha, falar de eleições 2018, porque o Ibope divulgou nova pesquisa de intenção de votos para presidente. Os entrevistados ouviram, os entrevistadores, mais de 3 mil eleitores entre sábado e domingo. E os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, nossa aniversariante do dia. Parabéns, Renata, que vem com informações importantes, né? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito obrigada. Que felicidade poder estar dividindo esse momento com vocês. Muita paz e saúde para todos nós. Muito obrigada, viu? Informações muito importantes, né? Domingo já é o dia aí de nós escolhermos os nossos candidatos. Então, de acordo com esse último levantamento do Ibope, o candidato Jair Bolsonaro continua liderando as intenções de voto, aparece com 31% dessas intenções. Em seguida, vem Fernando
Fernando Haddad, o candidato do PT, com 21%. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes com 11%, Geraldo Alckmin com 8%, Marina Silva aparece com 4%, João Amoedo 3%, Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão empatados com 2%, Cabo Daciolo com 1%, os demais não chegaram a pontuar. O número de eleitores aí que disseram que vão votar branco ou nulo chega a 12%, não sabe em quem votar ainda, não respondeu 5%. Com relação ao levantamento anterior também do Ibope, divulgado na última quarta-feira, Bolsonaro subiu, passou de 27% para 31%, Haddad se manteve com os 21%, Ciro Gomes oscilou de 12% para 11%, Alckmin se manteve com 8%, Marina Silva foi de 6% para 4%, lembrando que tem 2 pontos aí de diferença, né, para mais ou para menos. O Instituto também perguntou em qual desse ou desses candidatos você não votaria em hipótese alguma. Isso revela aí o índice de rejeição de cada candidato. O candidato Jair Bolsonaro é o candidato que tem o maior índice de rejeição, aparece aí com 44%. Isso significa que 44% dos eleitores dizem que não votam nele em hipótese alguma. Depois vem Haddad com 38%, Marina Silva 25% de rejeição, Alckmin 19%, Ciro Gomes tem 18% de rejeição, Meirelles, Daciolo, Emael e Boulos aparecem com 10% de rejeição. Em uma simulação em um possível segundo turno, o candidato Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro, Ciro Gomes teria 45%, Bolsonaro 39%, Alckmin também venceria Bolsonaro, Alckmin 42%, Bolsonaro com 39%, Haddad estaria empatado tecnicamente, ambos com 42%, e a Marina Silva, de acordo com o Ibope, seria a única candidata que perderia em um eventual segundo turno com Bolsonaro, com um placar aí de 43% para Bolsonaro, 38% para Marina. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho nas pesquisas. Cláudio Humberto, essa mudança aí na pesquisa pode direcionar uma onda nessa reta final das eleições? É possível que sim, mas a impressão que me dá é que os institutos nessa reta final começam a ajustar os números, né? Começam a ser, vamos falar bem deles, né, dos institutos. Eles começam a, digamos assim, serem mais rigorosos, né, na contabilização dos resultados, né? É por isso, talvez, isso explique esse crescimento meio inexplicável do Bolsonaro para 31%. Ele foram 4 pontos percentuais, ele abriu 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. E o segundo colocado, que é o Haddad, ele cresceu de 27% para 38% a rejeição, mostrando que o candidato do PT herdou grande parte dos votos do ex-presidente e presidiário Lula, mas também herdou a rejeição daquele político petista, né? Então, na verdade, essa pesquisa mostra ali um ajuste dos números que pode certamente significar uma tendência. A boa notícia para Jair Bolsonaro é que uma pesquisa que a gente fez, um levantamento que nós fizemos, né, somente no Instituto Datafolha, por exemplo, que é dos mais acreditados, mostrou que desde que a democracia se restabeleceu no Brasil em 89, desde a primeira eleição pós-ditadura em 89, todos os candidatos a presidente que chegaram a essa altura do campeonato, ou seja, já ali na reta final da campanha, liderando as pesquisas, todos eles foram eleitos. E quando houve segundo turno, não houve reversão, ou seja, ninguém no segundo turno ultrapassou o candidato líder nas pesquisas. E a gente está vendo como estão errando os adversários de Bolsonaro nessa campanha, né? O Bolsonaro mostra que ele parece mais massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E o dia de decidir em quem votar está chegando, mas olha, existem algumas regras e recomendações para que o eleitor não cometa nenhum crime eleitoral. Pois é, a repórter Camila Lopes foi às ruas para saber o que pode e o que não pode fazer na hora de exercer a cidadania. 7 de outubro, às 8 horas da manhã. Mais um dia de eleição e ainda tem muita gente que não sabe as regras do jogo. É a primeira vez que eu vou votar, na verdade. Então, assim, tô muito... Não tô sabendo ainda como é que funciona. Mas não é só a Camila que está nessa situação. Com a eleição acontecendo a cada 4 anos, é difícil lembrar de tudo que pode ou não pode ser feito nesse dia. Aqui na rodoviária, algumas pessoas já ajudaram a tirar dúvidas. Não posso usar camisa com a estampa do candidato ou com o número do candidato. Eu posso usar cores desde que não tenha nenhuma propaganda eleitoral. Não pode vender cerveja. Além disso, nada de promover carreatas ou estimular ou fazer boca de urna no dia da votação. Uma novidade este ano é a punição ao candidato que jogar panfleto no chão no dia ou na véspera do pleito. Isso pode gerar cassação
do registro da candidatura dele. Isso é absolutamente importante, até para os próprios preceitos de república e democracia, no intuito de você não tentar, por algum meio ou artifício, tentar convencer aquele eleitor a votar em determinado candidato. E em uma eleição em que a rede social tem papel fundamental, também tem regra para as publicações de candidatos. A partir de quinta, ela até pode continuar, aquela que foi feita anteriormente. Eu só não poderia patrocinar o link para impulsionar que aquele conteúdo anterior seja novamente divulgado no feed dos usuários. E nada de fotografar ou filmar o voto na cabine de urna. É proibido o uso de celulares, máquinas fotográficas e filmadoras durante a votação. Neste ano, os moradores do DF vão ter 612 zonas eleitorais. A gente segue falando de eleições, além de votar para presidente, cada eleitor aqui no DF deverá votar em um candidato a deputado distrital, um deputado federal, 2 senadores e governador. E para votar consciente, especialistas alertam que todos devem acompanhar se os candidatos têm problemas na justiça. E em caso de mandatos anteriores, qual trabalho eles já realizaram. Veja só. E aí, você lembra em quem você votou para deputado distrital, federal, senador nas últimas eleições? Não lembro, realmente não lembro mesmo. Então nem acompanhou o que ele fez ou se ele ganhou ou não? Não, realmente não acompanhei. Totalmente desligado. De 4 em 4 anos, esse questionamento ressurge. Muitos eleitores não acompanham os parlamentares que ajudaram a eleger. Por isso, nem sabem se o candidato eleito fez algo pela cidade, ou até mesmo cumpriu o que havia prometido durante a campanha. Esse é um grande problema e é muito tradicional no Brasil. Nós não temos a cultura, o costume de acompanhar de forma permanente o que fazem os nossos candidatos durante o período em que eles foram eleitos, estão representando o nosso estado, a nossa cidade, o país, nem o que eles fizeram de forma prévia, né? Nós não acompanhamos se eles cumpriram aquilo que prometeram, nós não acompanhamos se aquela plataforma deles é minimamente realizável e, por consequência, nós não temos o menor costume também de cobrar. Mas em outubro esse cenário pode mudar. É uma nova oportunidade de escolher em quem votar e acompanhar as propostas. Por isso, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes. É muito importante que nós conheçamos não apenas o perfil do candidato em quem a gente vai votar, mas também quais são as responsabilidades, quais são as atribuições, qual é o mandato desse deputado. Até para que a gente saiba que se aquela promessa que ele fez está dentro da esfera de competência dele, porque muitas vezes os candidatos prometem coisas que não estão na sua esfera de competência. Quem lembra em quem votou e acompanhou o mandato do candidato já sabe até o que vai fazer nessa eleição. Eu lembro muito bem em quem eu votei, acompanhei tanto o federal quanto o estadual e por isso não vou repetir meu voto dessa vez, por ter acompanhado justamente. Vamos falar de segurança pública aqui no DF. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o governo diz que houve uma redução no número de homicídios, roubos e estupros, em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, 334 homicídios aconteceram de janeiro a setembro deste ano no Distrito Federal, uma queda de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. No Brasil, o DF está em terceiro lugar como a unidade da federação com o menor número de homicídios. São 16,3 casos para cada 100 mil habitantes. Essa tem sido uma queda permanente nos últimos anos e a gente tem visto que cada vez mais a gente consegue ter uma solidificação da política implementada para ter uma Brasília mais segura. Também houve redução na quantidade de crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, com uma queda de 14% no período de janeiro a setembro deste ano. Uma redução consistente dos crimes contra o patrimônio e essa tem sido uma ação integrada, um esforço coletivo de todas as forças de segurança e os resultados aparecem em favor de toda a sociedade. Outro tipo de crime que também apresentou baixa foi o estupro. Os 494 casos que ocorreram de janeiro a setembro deste ano no DF representam uma queda de 10,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Cláudio Humberto, os números estão aí, mas e a vida real? Aquela sensação de insegurança continua? Pois é, a vida como ela é bem diferente dos números cor-de-rosa da Secretaria de Segurança e não é de agora, né? Esses números carecem de credibilidade, porque afinal de contas são números que só a área de segurança pública tem controle, né? Esses números não são submetidos à aferição ou checagem de entidades independentes.
como acontece em todo o mundo. Portanto, é a palavra da polícia ou do governo contra a realidade dos fatos. O que a gente vê na rua é uma coisa bem diferente. A criminalidade avança, as pessoas cada vez menos saem às ruas ou circulam em determinados locais. A situação de segurança ou de insegurança da população é muito grave, né? Bem diferente dessas estatísticas cor-de-rosa da Secretaria de Segurança. E agora a gente faz um breve intervalo, volta em seguida.